O fazendeiro arrogante expulsou a filha por amar um peão. E foi exatamente naquele fim de tarde, diante de toda a fazenda, que ele destruiu a própria família sem perceber. A mala caiu no chão de terra. A filha chorava sem conseguir falar. O peão segurava o chapéu contra o peito enquanto ouvia os gritos do fazendeiro ecoarem pelo sítio inteiro. Mas o que aconteceu depois deixou até os homens mais frios daquela região com lágrimas nos olhos. "Você nunca mais pisa nessa fazenda!" gritou seu Anselmo, com o rosto vermelho de raiva. "Minha filha não nasceu para viver na pobreza do lado de peão." Clara tremia. Os olhos dela estavam inchados de tanto chorar. Do outro lado, Davi abaixou a cabeça. Roupa simples, botina velha, mãos calejadas de quem trabalhava desde menino. Mas havia uma coisa nele que ninguém podia negar: caráter. E era exatamente isso que deixava o fazendeiro ainda mais furioso. Porque Clara nunca tinha amado ninguém daquele jeito. O vento batia forte no terreiro. Os empregados observavam de longe. Ninguém tinha coragem de interferir. "Pai, por favor." Clara tentou falar entre lágrimas. "O Davi é um homem bom." "Cala a boca!" Anselmo apontou o dedo no rosto dela. "Homem bom não enche barriga. Homem bom não mantém fazenda de pé." Davi respirou fundo. "Seu Anselmo, eu amo sua filha. Nunca quis desrespeitar o senhor." O fazendeiro deu uma risada amarga. Amor não compra trator. Amor não paga dívida. Você não passa de um peão miserável." O que aconteceu em seguida deixou todos em silêncio. Clara se ajoelhou no chão de terra. "Pai, não faz isso." Mas Anselmo virou o rosto. O orgulho dele falava mais alto que qualquer sentimento. A verdade era que o velho fazendeiro vivia obcecado pela própria reputação. Na cabeça dele, a filha precisava se casar com alguém rico, alguém importante, alguém que aumentasse o nome da família, e não com um peão negro que acordava 4 da manhã para cuidar de gado. "Vai embora! Agora!" ele gritou. Davi olhou para Clara. Os olhos dos dois estavam destruídos. Mas ele entendeu naquele instante que ficar ali só pioraria tudo. Então segurou a mala dela, e os dois começaram a caminhar pela estrada de terra, sem carro, sem dinheiro, sem nada. Enquanto isso, atrás deles, Anselmo gritava: "Pra mim você morreu!" Clara desabou no choro, mas ele não voltou atrás. Ninguém estava preparado para aquilo. Naquela mesma noite, começou uma tempestade forte na região. Davi levou Clara para uma casinha simples perto da plantação velha onde morava sozinho. O telhado pingava. A energia caía toda hora. Mesmo assim, ele tentou fazer Clara sorrir. "Desculpa, eu queria te dar uma vida melhor." Ela segurou o rosto dele. "Você me deu o que dinheiro nenhum compra." Davi não conseguiu responder. Os olhos encheram de água, porque pela primeira vez na vida, alguém o amava de verdade. Os dias passaram. A cidade inteira começou a comentar o escândalo. "Você viu? O fazendeiro expulsou a própria filha. Ela escolheu viver na pobreza. Que vergonha!" Mas Clara não se arrependeu. Mesmo vivendo de forma simples, ela finalmente sentia paz. Davi trabalhava dobrado, pegava serviço em outras propriedades, dormia pouco, comia quase nada, tudo para sustentar a mulher que amava. Só que Anselmo continuava consumido pela raiva. Toda vez que alguém mencionava o nome da filha, ele mudava de assunto. Até que numa manhã, um velho amigo tentou aconselhá-lo. "Anselmo, orgulho demais destrói a gente." "Minha filha me humilhou", respondeu ele. "Não, ela só escolheu amar." Mas o fazendeiro não quis ouvir. O problema é que a vida sempre encontra um jeito de quebrar pessoas arrogantes. E foi exatamente isso que começou a acontecer.
Primeiro veio a seca, depois uma doença atingiu parte do gado. Em seguida, uma dívida antiga apareceu cobrando juros absurdos. Em poucos meses, a fazenda começou a afundar. Funcionários foram embora, máquinas pararam, as contas acumulavam. Mas Anselmo escondia tudo de todos. O orgulho ainda falava mais alto. Enquanto isso, Davi e Clara começaram a crescer devagar. Ele teve uma ideia simples: plantar hortaliças num pedaço pequeno de terra abandonada. Clara ajudava nas vendas na cidade. No começo, quase ninguém comprava, mas ela atendia todo mundo com humildade, sorriso no rosto, gentileza. E aquilo conquistou as pessoas. Pouco tempo depois, começaram a fornecer verduras para mercados da região. O dinheiro ainda era pouco, mas era honesto. E os dois estavam felizes. Mas ele não esperava o que viria depois. Certa noite, Clara começou a passar mal. Forte tontura, fraqueza, enjoo. Davi ficou desesperado. Pegou a caminhonete velha emprestada e correu até a cidade. Horas depois, o médico apareceu sorrindo. Parabéns. Vocês vão ser pais. Davi ficou paralisado. Clara começou a chorar. Os dois se abraçaram no pequeno corredor da clínica enquanto a chuva caía do lado de fora. Naquele instante, eles perceberam que, mesmo sem riqueza, tinham construído uma família de verdade. Só que a notícia chegou rapidamente até Anselmo, e a reação dele foi cruel. Esse filho não é meu neto, disse diante de vários conhecidos. A cidade ficou chocada. Até os peões antigos da fazenda começaram a olhar para ele de forma diferente. Porque uma coisa era o orgulho, outra era rejeitar o próprio sangue. Mas o velho continuava endurecido. Só que naquela mesma semana aconteceu algo inesperado. Anselmo sofreu um acidente. O cavalo se assustou perto da cerca quebrada. Ele caiu violentamente. A perna ficou presa. Ora sozinho no meio do pasto, sem ninguém por perto, o celular descarregado. A chuva começava novamente, e pela primeira vez na vida, o homem mais poderoso daquela região sentiu medo. Medo de morrer sozinho. Ele tentou gritar, tentou se arrastar, mas a dor era insuportável. O frio aumentava. A noite caía devagar. E naquele instante, enquanto a água da chuva escorria pelo rosto dele, misturada com lágrimas, uma verdade começou a esmagar seu coração. Ele havia expulsado as únicas pessoas que realmente o amavam, mas ninguém imaginava o que aconteceria depois. Davi estava voltando da cidade quando viu o cavalo sozinho perto da estrada. Na hora estranhou, porque reconheceu o animal da fazenda de Anselmo. Então decidiu procurar. Foi quando encontrou o velho caído na lama, quase inconsciente. Mesmo depois de toda a humilhação, mesmo depois de tudo, Davi correu para ajudá-lo. Seu Anselmo, aguenta firme. O fazendeiro abriu os olhos lentamente e ficou em choque ao ver justamente o homem que mais odiava segurando sua cabeça para protegê-lo da chuva. Por quê? Você voltou? Davi respirou fundo e respondeu algo que fez o velho desmoronar por dentro. Porque minha mãe me ensinou que caráter vale mais que orgulho. Anselmo começou a chorar ali mesmo. Pela primeira vez em muitos anos. Davi carregou o velho até a caminhonete praticamente sozinho. Correu para o hospital. Clara apareceu desesperada ao receber a notícia. E quando viu o pai machucado, mesmo depois de tudo, abraçou ele chorando. O velho não conseguiu olhar nos olhos dela. A culpa estava destruindo seu coração. Horas depois, já no quarto do hospital, Anselmo ouviu uma conversa do lado de fora sem que eles soubessem. Udi, o médico falou que ele vai precisar de cirurgia. A gente dá um jeito, mas quase não temos dinheiro. Então eu vendo a caminhonete. O fazendeiro congelou, porque percebeu naquele instante que as pessoas que ele chamou de pobres estavam prontas para sacrificar tudo para salvá-lo. E os amigos ricos? Nenhum apareceu.
Nenhum ligou, nenhum se importou. O orgulho dele começou a morrer ali. No dia seguinte, Anselmo acordou no hospital com Clara sentada ao lado da cama. Ela estava grávida, cansada, com olheiras, mas ainda assim segurava a mão dele. O velho tentou falar, mas a voz falhou. Filha, Clara levantou os olhos. Eu estou aqui, pai. Anselmo chorou em silêncio. Davi estava parado perto da porta, sem querer invadir aquele momento. O fazendeiro olhou para ele. Por alguns segundos não disse nada. Depois sussurrou. Eu te humilhei, e você salvou minha vida. Davi apenas respondeu. Eu fiz o que qualquer homem decente faria. Aquelas palavras doeram mais que qualquer acusação, porque Anselmo sabia que Davi tinha sido maior do que ele. Os dias passaram. A cirurgia deu certo, mas a fazenda continuava em crise. Quando Anselmo recebeu alta, voltou para a casa de muletas e encontrou o terreiro quase vazio, sem empregados, sem movimento, sem vida. A casa grande parecia enorme demais para um homem sozinho. Foi ali que ele entendeu. Não tinha perdido apenas dinheiro, tinha perdido amor. Naquela tarde, Clara e Davi foram buscá-lo. Ele achou que os dois iriam deixá-lo na porta e ir embora, mas Clara entrou na cozinha. Davi foi olhar a cerca quebrada, sem reclamar, sem cobrar, sem humilhar. Anselmo ficou observando pela janela. O peão que ele desprezou estava consertando a fazenda que ele mesmo havia destruído com orgulho. Mas ele não esperava o que viria depois. Uma semana depois, o gerente do banco apareceu, frio, com papéis na mão. Seu Anselmo, se a dívida não for regularizada, a propriedade vai a leilão. Clara levou a mão à barriga. Davi ficou em silêncio. Anselmo abaixou a cabeça. Pela primeira vez, não teve resposta. Então Davi pediu para ver os papéis. O gerente riu. Com todo respeito, isso aqui é assunto de fazendeiro. Davi olhou firme. Então é assunto meu também. Essa família agora é minha. O silêncio tomou conta da sala. Davi analisou tudo com calma. Pouca gente sabia, mas ele tinha estudado administração à noite por anos, escondido depois do trabalho. Nunca contou para ninguém, porque sabia que gente arrogante gosta de julgar roupa antes de conhecer história. Ele percebeu cobranças erradas, juros abusivos, contratos mal feitos e encontrou uma saída. Nos meses seguintes, Davi reorganizou a produção, vendeu máquinas paradas, fechou parceria com mercados, trocou gado doente por plantio de ciclo rápido. Chamou pequenos agricultores da região para trabalhar junto. A fazenda, que estava morrendo, começou a respirar. Anselmo acompanhava tudo calado. A cada dia, sentia mais vergonha. Até que chegou o dia da feira agropecuária da cidade. Davi foi convidado para apresentar o novo projeto da fazenda. Clara estava ao lado dele, com a barriga já aparecendo. Anselmo chegou devagar, apoiado na bengala. Todos olharam. Alguns cochicharam. Afinal, todos lembravam da humilhação. Davi subiu ao pequeno palco. Falou simples, sem se engrandecer. Agradeceu aos trabalhadores, agradeceu aos agricultores, agradeceu a Clara. E então olhou para Anselmo. Também agradeço ao seu Anselmo, porque esta fazenda tem história, e história só continua quando a gente aprende a corrigir os erros. O velho não aguentou. Subiu ao palco com dificuldade. Pegou o microfone. A voz saiu tremida. Eu fui um homem arrogante. Eu expulsei minha filha de casa por amar um homem honesto. Humilhei Davi na frente de todos. Chamei ele de pobre, mas pobre era eu. A multidão ficou em silêncio. Clara começou a chorar. Anselmo continuou. Pobre de amor, pobre de humildade, pobre de caráter. Esse homem salvou minha vida e salvou minha fazenda. E hoje, diante de todo mundo, eu peço perdão. Ele se virou para Davi. Meu filho,
Se você aceitar, eu quero te chamar assim. Davi ficou imóvel. Os olhos encheram de lágrimas. Então abraçou o velho. A praça inteira aplaudiu. Clara chorava com a mão na barriga. O que aconteceu em seguida deixou todos em silêncio. Anselmo tirou do bolso uma pequena chave antiga. Essa era a chave da casa da família. Eu tirei da minha filha no dia em que a expulsei. Hoje eu devolvo. Ele colocou a chave na mão de Clara. Volta para casa, minha filha. Mas não como alguém que eu mando. Volta como dona da sua própria vida. Clara abraçou o pai. Dessa vez, não havia raiva. Só perdão. Meses depois, o bebê nasceu. Um menino forte. Deram a ele o nome de Miguel. No dia em que Clara chegou da maternidade, Anselmo preparou a entrada da fazenda com flores simples. Os empregados voltaram. A produção cresceu. A casa voltou a ter riso. Mas a maior mudança não foi no dinheiro. Foi no coração do velho fazendeiro. Ele passou a acordar cedo, não para mandar, mas para ajudar. Sentava na varanda com Miguel no colo e dizia baixinho: seu avô quase perdeu tudo por causa do orgulho. Davi ouviu aquilo uma vez e sorriu. Clara também. E numa tarde parecida com aquela em que tudo começou, Anselmo reuniu a família no terreiro. Olhou para a filha, olhou para Davi, olhou para o neto e falou: eu achei que estava expulsando a vergonha da minha casa, mas eu estava expulsando a bênção. Clara chorou. Davi segurou a mão dela. Anselmo então completou: o peão que eu desprezei foi o homem que Deus usou para me ensinar a ser gente. E naquele instante, todos entenderam. Às vezes, a vida permite uma queda não para destruir uma pessoa, mas para arrancar dela o orgulho que impedia o amor de entrar. E o fazendeiro arrogante, que um dia expulsou a filha por amar um peão, terminou seus dias sentado na varanda com o neto no colo, agradecendo pela família que quase perdeu.